Romanos capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Por quê? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu um espírito de sono profundo, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se a mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureceram-lhes os olhos para não verem e encurvaram-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para caírem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar algum deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertados em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e contra eles te gloriares. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade fomos quebrados, e tudo está de pé pela fé. Então não te ensoberbecerá, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Amém. Irmãos, quando nós lemos este capítulo, o apóstolo Paulo, ele vem nos explicando que Deus não rejeitou Israel, né? E a rejeição é apenas parcial e temporária. Porque, irmãos,
Israel finalmente vai chegar o dia que ela aceitará a salvação de Deus em Cristo. E nós, que somos gentios, que não fazemos parte da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, que somos pessoas gentios, nós fomos eleitos de Deus para a sua graça. E aqui no versículo 5 fala disso. E aqui essa expressão ela está se referindo ao desígnio gracioso de Deus ao enviar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, ao mundo, não para julgar, mas para salvar a todos quantos que nele creem, a saber, que creem no nome de Jesus. Então aqui, a minha eleição ou a sua eleição, para que possamos ser salvos, ela provém de um propósito, um propósito que desde a fundação do mundo foi elaborado pelo próprio Deus. Não existe plano A, plano B, só existe o plano de Deus. Então Deus ele não errou, Deus ele não falhou, Deus ele sabia de todas as coisas e sabe porque um dos atributos de Deus é a sua onisciência, ou seja, Deus ele sabe, ele conhece todas as coisas. Primeiro porque Deus é eterno, o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O nosso tempo é limitado, o nosso tempo ele é finito, mas nós podemos participar do tempo de Deus quando aceitamos Jesus como nosso Senhor. Então, a partir da vinda de Cristo e da sua morte, principalmente da sua ressurreição, todos nós fazemos parte da eleição. E isso inclui todos os que creem, e principalmente todos que creem e obedecem a Cristo e a sua palavra e ao Evangelho Santo do Senhor. Sendo assim, tanto Deus quanto o homem atuam na eleição. O alvo da eleição é a graça de Deus, e é o homem de ser santo. E quando nós buscamos a nossa santificação, quando nós buscamos acreditar, viver uma vida diante de Deus, nós nos tornamos inculpáveis diante de Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo está sobre a nossa vida, a minha e a sua vida, porque confessamos Jesus, acreditamos Jesus, vivemos segundo a sua palavra. Então todos somos convidados a estar na sua presença. Todos nós somos convidados a viver uma vida. Porém, Deus, ele às vezes age de maneira que nós não entendemos e compreendemos, mas devemos confiar. Confiar. A salvação, ela veio para nós. Então, a palavra de Deus diz que a transgressão, ou seja, quando Israel rejeita não acreditar em Jesus e faz com que Jesus seja crucificado, Jesus venha a pagar um preço ali muito alto, isso vai trazer para mim, para você e para todos a salvação. Então, quando Israel transgride, ela é como se ela fosse usada para fazer essa atitude, mas e através dessa atitude dela, o sacrifício de Cristo fosse tanto para eles como para todos. E a sua rejeição e crucificação de Jesus trouxe um resultado de salvação para o mundo inteiro. E aqui, meus queridos, a plenitude de Israel, ela pode referir-se a um tempo quando muitos em Israel vão crer em Jesus Cristo, como Filho de Deus, como Messias de Deus, como aquele que traz a salvação. Então, isso tudo vai acontecer. Para quê? Para a glória de Deus. Aqui no versículo 14 fala de incitar a emulação. Todas as igrejas devem ferventemente buscar a Deus, todos nós, pedindo-lhe que o seu poder, a sua graça e as demais bênçãos sejam tão abundantes sobre nós que de certa forma possa causar
uma inveja a Israel e Israel venha a buscar a Deus. Então, e a crer em Jesus, e a crer na sua palavra. Então, a salvação em Cristo e os privilégios do seu reino estão manifestos na prática em nossa vida. Criarão em Israel o desejo de receber as mesmas bênçãos. Irmãos, nós hoje somos a igreja do Senhor, o povo escolhido de Deus. O Senhor, Ele nos ajuda, sabe, a viver uma vida na presença dEle. Então, devemos temer a Deus, devemos buscar a palavra com amor, com alegria, com retidão, e o meu testemunho, o seu testemunho possa gerar no coração das pessoas um desejo de buscar, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. É muito importante o nosso posicionamento diante de Deus, porque Deus, Ele nos colocou na videira verdadeira. Quando Ele fala de enxerto aqui, Ele está falando que se Deus não poupou a própria nação de Israel, que era um povo escolhido dEle, para nos colocar também no meio dessa salvação, devemos temer, devemos buscar. E saibamos que nós, por nós mesmos, não podemos produzir frutos dignos de nada, mas quando estamos crendo em Jesus, confiando na sua palavra, vivendo a sua palavra, nós seremos pessoas melhores, nós seremos testemunhas do Senhor. Outros irão olhar para nós e irão desejar também ter a paz, ter o amor, ter a vida, ter a graça, ter a bênção de Deus. É isso que o Senhor quer de mim e quer de você. Amém? Senhor, nesta hora nós pedimos por cada um de nós, pela vida do meu irmão, pela vida da sua família, por tudo, Senhor, porque o Senhor é o provedor. Graças a Deus que Jesus Cristo veio e hoje nós somos colocados no centro da tua vontade. Através do sacrifício de Cristo nós ganhamos vida e vida em abundância no Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos, mas o Senhor nos fez merecedor através do sacrifício de Cristo, não por nossos méritos, não por nossos meios, mas pela vontade do Senhor, pela ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos convence da justiça, que nos convence do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Dê-nos a tua paz, dê-nos a tua segurança, para que o teu nome seja glorificado. Meu querido irmão, minha querida irmã, aconselho você a buscar esta palavra, a viver esta palavra, a acreditar nesta palavra, porque ela é vida para mim, ela é vida para você. Por isso, fica na paz e que o Senhor te abençoe.